Walter Mairovich. Professor, boa tarde. E aí, essa decisão do Supremo que traz uma jurisprudência, né, sobre esse assunto e a imprensa, os veículos podendo ser punidos por falas de entrevistados. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde a todos. Bom, eu diria aquilo que os torcedores do Botafogo disseram quando o time não ganhava mais e começou a cair da tabela. Ou seja, que fase, que fase ruim do Supremo Tribunal Federal. Veja que se estabeleceu na realidade, por essa decisão, algo que não compete à imprensa, ou seja, e que viola uma garantia. Se estabelece um dever de vigilância. Então, vamos imaginar numa entrevista, então tem que se falar, vamos parar a entrevista para a gente ver se tem indícios de veracidade ou se isso é falso, vamos tomar o cuidado. Então, eu acho que esse dever de vigilância que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo e formou aí uma, aspas, orientação, é nada mais, nada menos do que inconstitucional. O Sakamoto demonstra também, ao meu ver, um desconhecimento de como funciona, né, a prática. Quer dizer, a gente está aqui numa entrevista, por exemplo, convida alguém para uma entrevista ao vivo, né, e a pessoa, teoricamente, ela pode falar o que ela quiser, né? Claro que a gente está aqui para ponderar, para tudo mais, mas enfim, é uma responsabilidade, o veículo pode ser responsabilizado pela fala do entrevistado. Bem, antes de mais nada, boa tarde ao Walter, né? Prazer vê-lo aqui, né? E, bem, mas eu não discordo, Diogo, não é um desconhecimento, não é conhecimento mesmo. Eles sabem, eles optaram por isso, né? Não é uma matéria nova, né? Eu tinha três posições divergentes sobre isso, uma quarta até, para não ter esse tipo de, para não ter essa posição, para negando essa responsabilização. Eles tiveram tempo, não foi, é o chamado pior pecado, pecado capital, é pecado com consciência de realização, né? Eu acho que o Supremo, que é tão importante, foi tão importante para a garantia das liberdades do Brasil, né? Desde no 8 de janeiro, antes disso, durante a resistência do período autoritário bolsonarista, ele, na verdade, dá um tropeção muito grande nesse caso, né? E acho que você e o Walter colocaram já pontos importantíssimos. É uma série de entidades, a Abrage, é, a Fundação Vladimir Herzog, tem o Instituto Vladimir Herzog, tem várias organizações que estão batendo nessa tecla há um bom tempo, falando o seguinte, olha, em primeiro lugar, se a pessoa dá uma entrevista e conta um fato mentiroso, é simples, a pessoa que se sentiu prejudicada, olha, calúnia, injúria, difamação está lá no Código Penal, move contra essa pessoa, especialmente, move contra a pessoa que causou, que fez essa declaração mentirosa, né? Vai à justiça contra ela, como sempre aconteceu e como sempre acontecerá. E a justiça, né, se comprovado que foi uma calúnia, uma injúria, uma difamação, dará ganho de causa, né, para a pessoa. Isso é claro, né? Um veículo de comunicação, mas e aí eles colocam assim, não, mas essa lei só vai valer para uma clara situação em que o veículo de comunicação sabe que é uma situação mentirosa, mas como é que eles vão provar isso, né? Eles vão provar como isso, né? Não dá para provar, tipo, mas foi intencionalmente. Você vai falar, Sakamoto, mas não tem intencionalmente veículos de comunicação que fazem esse tipo de coisa? Tem, óbvio que tem. Né? Tem gente, tem de tudo nessa vida, né? Só que o grande ponto, e acho que a grande colocação que a gente tem que fazer uma avaliação é a seguinte: determinados medicamentos, determinados remédios, que nem esse, né? Eles, ao serem aplicados para pegar um pequeno desvio, eles acabam matando o paciente como um todo. Você acaba ferrando a liberdade de expressão como um todo. Porque ao tentar, utilizando um canhão para matar esse pássaro, você acaba matando toda a selva, a floresta junto. E qual que é a floresta? A floresta, por exemplo, você tem entrevistas famosas, como a do Pedro Collor, né?
que deu entrevista, deu com a língua nos dentes, a partir daí teve todo o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que se desdobrou a partir daí, ou mesmo Roberto Jefferson no Mensalão, ou tantas outras informações que nós jornalistas conseguimos através de entrevistas importantes, com denúncias colocadas para a sociedade, né, que mudaram o curso de forma positiva da história do Brasil. Né? Você tem quantas pessoas, quantos indígenas que dão entrevistas, né? E a partir daí vocês conseguem, por exemplo, saber que determinado território está em risco. Quantas comunidades tradicionais, ou seja, tem a força e a importância da entrevista, ela é inegável para a gente poder garantir a efetivação dos direitos, né? Essas denúncias são inegáveis. Agora você fala, mas se a pessoa vai estar mentindo, o que que acontece? O jornalismo vai acabar impondo contra si mesmo uma autocensura, evitando, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir tal pessoa, não vou ouvir, não ouvir, e aí você não ouve praticamente ninguém. Porque no final das contas a pessoa vai ter medo, porque os entrevistados têm seus interesses na hora de expor uma informação, isso é claro, né? E aí o que que a gente vai fazer? Como o Walter falou, vamos ficar checando minuto a minuto, né? Vamos colocar uma empresa uma agência de checagem, como acontece nos debates eleitorais, as próprias eleições vão ser prejudicadas. Você acha que um candidato a dar uma entrevista numa eleição não vai mentir na entrevista? Vai. E aí, o que os jornalistas vão fazer? Não vão simplesmente não dar entrevista, então vamos entrevistar mais candidato nenhum, porque todo candidato mente. Então não vamos mais entrevistar candidato nas eleições, é isso que vamos fazer? Vocês estão entendendo o tamanho do desdobramento dessa encrenca, né? Então, o Supremo, na minha avaliação, para finalizar, ele acaba legislando coisa que ele não deveria, ele acaba colocando a empresa numa situação muito complicada, vai acabar jogando para a mão do juiz, muitas vezes um juiz de primeira instância, essa questão da intencionalidade, e aí a gente tem o juiz de primeira instância, muitas vezes, inclusive, mancomunados com o poder econômico local, aí danou-se, né? Ou seja, a liberdade de imprensa no Brasil, que já é tão machucada, que já é tão ferrada, que já tem uns políticos, Jair Bolsonaro descendo sarrafo em jornalista, né, batendo, o pessoal agredindo, matando, Dom Phillips morreu, outras pessoas. Agora um jornalista canadense também foi espancado lá no Mato Grosso do Sul por ruralistas. Então, você tem tanto problema para resolver, e aí o pessoal cria mais um. Logo quem? Logo o STF. Professor, O Diego, vamos aproveitar o Sakamoto, e evidentemente a situação de momento, vamos levar esse dardo mais adiante, ou seja, essa discussão mais para frente. O Supremo Tribunal Federal, que efetivamente teve uma postura importante para brecar o golpe bolsonarista, isso é importante, mas nós estamos num momento em que precisamos voltar ao Estado de Direito pleno. O Supremo teve que atuar numa zona cinzenta, que ele chamou de autocontenção. Bom, nos livramos do golpe, mas não é certo o que o Gilmar Mendes disse, que a sociedade brasileira é devedora do Supremo porque o Supremo evitou o golpe. Não, o Supremo é o garante da Constituição. Então, o que dá para perceber é que, terminada essa fase terrível do bolsonarismo, a necessidade do Supremo voltar ao seu lugar. Então, o que nós estamos assistindo nesse momento? Um Supremo que quer indicar ministro para o Supremo, um Supremo que indica o Procurador-Geral da República. Nós temos um Gilmar Mendes e um Alexandre de Moraes impondo candidatos, e nos tribunais não supremos, mas superiores, nós temos o Cássio influenciando. Quer dizer, o Supremo, que colocou com o inquérito judicial uma estrela de xerife no Alexandre de Moraes, está extrapolando. Essa decisão de hoje é uma coisa que eu diria que
Desculpe, sem qualquer ofensa, mas eu diria que até um acadêmico de direito iria estrelar, porque não dá para para atacar a liberdade de imprensa, para reduzir, e a liberdade de expressão daquele que está sendo entrevistado. Ele pode dizer o que ele quiser, a responsabilidade, como o Sakamoto disse, é de quem diz. E quem causa o dano a outro vai responder criminalmente e civilmente também, vai tomar ação indenizatória. Agora, o Supremo está num papel muito preocupante. Já bateu de frente com o Senado, pré-julgando, dizendo que a emenda era inconstitucional. E se essa emenda for, Diego Sakamoto, se ela for promulgada, o Supremo vai ser chamado a declarar a sua inconstitucionalidade? Mas eles não promulgaram. Quer dizer, então, o Supremo está se intrometendo em tudo. Isso é muito preocupante, porque ele pode se transformar num superpoder e quebrar a própria Constituição, que estabelece a tripartição e as competências de cada poder, as limitações e fala em harmonia. Então, levado, vou voltar à expressão, levado o dado mais adiante, é, essa decisão de hoje ela está mostrando um Supremo fora do trilho.